Pessoal, análise combinatória, permutação. Vamos ver alguns exemplos. Aqui, por exemplo, tem uma questão do anagrama da palavra martelo. E o que é um anagrama? É uma palavra formada pela transposição, troca de letras de outra palavra. Existem também anagramas de frases, nos quais se trocam as palavras, formando-se outra frase. Então, no caso do anagrama do martelo, nós queremos fazer uma transposição, troca das letras de martelo. Então, você vai ter que contar quantas letras tem, né, para saber as possibilidades de organizar, de montar esse anagrama. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ser uma permutação, né, de 7 palavras. Então, 7, no caso, letras, desculpe. Vai ser uma 7 fatorial. Uma 7 fatorial, já fiz aqui. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso aqui deu 5.040 anagramas. Só com 7 letras. Vamos pensar que poderia formar com elas qualquer organização das letras, formaria uma palavra. Só essas 7 formaria 5.040 palavras. Só que algumas aí não têm sentido, já que a questão da consoante, da vogal, na verdade, para formar uma palavra, você tem um contexto de sílabas, né? Aqui tem martelo, é uma sílaba, é uma outra sílaba. As palavras são mais complexas, né? Mas, então, a gente tem a possibilidade de formar 5.040 anagramas. Se elas tivessem todo esse significado, né, a semântica, seriam palavras, então poderíamos ter 5.040 palavras, que não é o caso. Agora, se eu quero colocar, né, anagramas que comecem e terminem por consoantes, podemos... Então, quantas eu posso formar com a palavra martelo? Então, novamente, aqui, martelo, nós temos aqui quantas consoantes? 1, 2, 3, 4 consoantes. Então, consoantes, nós temos 4. E vogais, né? Não. Comecem e terminem por consoantes. Então, não estamos preocupados com as vogais. Então, ela vai começar com consoantes. Então, esse aqui, a gente vai montar aqui a palavra, o anagrama, né? Com 7 casinhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a primeira aqui, eu tenho 4 possibilidades aqui, que são essas 4 consoantes. E no final também eu tenho 3 possibilidades, né? Já que se eu escolhi 4 aqui, eu vou ter 3 consoantes aqui no final. Então, me sobra aqui 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer aqui a permutação. Então, aqui eu vou fazer aqui, ó, uma permutação de 5 elementos. Então, 5 fatorial. Resumo, né? A gente vai fazer 4 vezes, que são as 4 do começo, 3 do fim, vezes 5 fatorial. Então, é só multiplicar, fazer esse produto. Aqui teremos 12 vezes 5 fatorial. Fazendo 5 fatorial aqui é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, 20, 60, 120. Então, 12 vezes 120. Uma matemática rapidinho a gente faz aqui para vocês. Então, 0, 4, 2. Então, 1.440 possibilidades usando aí a ideia de permutação. Usando a ideia de permutação, e no caso aqui nós tínhamos 2 restrições em relação a essas contas. Uma diarista tem 10
para trabalhar, mas todas as donas de casa querem que ela trabalhe uma vez por semana, sabendo que domingo é seu dia livre e que só 2 pode trabalhar no sábado. Calcule de quantas formas a diarista pode organizar a sua semana. Então, dá para perceber aqui que vamos ter que fazer algumas permutações. Então, no sábado, ela vai poder escolher 2 casas. Agora, de segunda a sexta, ela vai ter aí 5 dias, né? 1, 2, 3, 4, 5 dias na semana para fazer aí as escolhas. Só que o total eram 10 casas. Se 2 vão ser no sábado, nós temos 8 casas para trabalhar aqui de segunda a sexta. Então, usando o princípio aplicativo, né? Ele vai botar aqui, ó. Na segunda, ela pode ter 8 casas, aí vai sobrar 7 na terceira, para fazer aqui a ideia da multiplicação, ver o princípio multiplicativo, 6 na terceira, no terceiro dia da semana, quarta, né? 5 na quinta e sobra 4 na sexta. Esse número aqui é expressivo, 6.720 possibilidades. Isso de segunda a sexta. Então, vamos botar aqui, ó, item 1, item 2. Então, ela vai ter que fazer 1 vezes o 2, né? Já que ela tem 2 possibilidades aqui. Então, ela vai poder fazer, teremos que fazer esse produto aqui, deu 13.440 formas de organizar a semana de trabalho dessa diarista. Haja possibilidades, né? Uma biblioteca recebeu uma doação de 3 livros de matemática diferentes, 4 de química diferentes, 3 de física também diferentes. De quantas formas pode arrumar uma prateleira de livros novos? Sem nenhuma regra, né? Sem você vai poder fazer 3 de matemática, física, não, química, 4, 3 de física, né? Então, usando o princípio aqui multiplicativo, ela pode organizar aqui 3 de matemática, deixa eu contar aqui o total, 4, 6, 10. Então, tem aqui 10 possibilidades, né, de ela organizar. Então, ou você vai fazer simplesmente uma permutação de 10 fatorial, né? 10 possibilidades. Então, aqui deu 10 fatorial, né? Já que a ordem aqui não foi caracterizada, a ordem não é importante. A ordem aqui não é importante? É. Na verdade, a ordem aqui faz diferença. Né? Faz diferença. Esse é um caso aqui de permutação clássica mesmo. Então, você só precisa... Quando é que a ordem faz diferença? É no arranjo e na permutação. Então, aqui é só fazer 10 fatorial mesmo, já que não foi colocado nenhuma condição de começar com o livro de matemática, de física. Então, 10 fatorial, né, vai ser igual a 3.628.800. Haja possibilidade. Lembrando que a permutação é um arranjo de 10, tomado 10 a 10. Então, fazendo aqui uso de uma calculadora está aqui no site Matemática Didática, tem uma calculadora aqui, ó, para fazer arranjo e combinação. Então, lembrando que o arranjo de elementos iguais em número é uma permutação. Então, tem a calculadora aqui. Vamos ver aqui a calculadora. Tá. Então, eu posso pegar aqui, ó,
Já coloquei já 10 elementos e 10 elementos. Então, aqui, um arranjo de 10 em 10 é uma permutação de 10. Calculando aqui, ela vai calcular tanto a combinação de 10 em 10, que no caso aqui deu esse valor, e o arranjo, que nos interessa, ó, 3.628.800 possibilidades. Então, aqui é um site que ajuda aí a fazer essa conferência aí, ajuda também com a teoria, né? Traz aqui os assuntos de forma a apresentar a teoria. Bom, e agora se a gente colocar uma condição, se eu colocar alguma condição aqui, a gente consegue diminuir esse número de possibilidades. Olha aqui. Aqui é um número assim, totalmente aleatório, né? Na biblioteca, em geral, os livros são agrupados. Então, os 3 livros de matemática, eles podem ser organizados juntos, né? Arrumados juntos. E eles vão gerar 3 fatorial, né? A permutação de 3 em 3. 6 maneiras. O de física, 4 fatorial, 24 maneiras. E o de química, 3 também, 6 maneiras. Então, para a bibliotecária, o bibliotecário vai organizar dessa forma, né? Só que ele pode trazer uma ordem desse tipo na prateleira, né? Coloca química, física e matemática, ou bota física, química ou matemática, ou, por fim, matemática, física ou química na prateleira. Então, só aqui já são 3 fatorial, né? Aqui também são 3 fatorial, ou seja, 6 maneiras distintas também. Então, agrupando aqui, nós teríamos, então, a seguinte conta. É simples a conta, né? Matemática, 6 maneiras. Física, aí usando o princípio da contagem, deu 24 possibilidades também. Química, novamente, 6. E a ordem que nós vimos agora, né? A ordem dos livros, também 6. Então, para fechar, deu 5.184 maneiras de organizar. Então, nós tínhamos antes 3.628.800 maneiras quando você faz a permutação livre, né? De 10. Permutação de 10 livros que estão aí. Mas ninguém faz isso na biblioteca, né? Vai colocar os de matemática, depois os de física, ou de química, e organizar entre eles ali, você vai ter, em matemática, 6 arranjos, né? Maneiras, 24 em física, 6 em química, e a ordem, a gente viu que tem essas 3 possibilidades. Começar com química, terminar com matemática, começar com física, terminar com matemática, começar com matemática, terminar com química, que dá 3 fatorial também. Então, fechamos aqui 5.184 maneiras quando você faz aqui usando o princípio multiplicativo da combinação. Uma das nossas referências foi essa. Até a próxima!